Sob a fúria da tempestade, uma senhora de cabelos brancos se aproximava lentamente da imensa mansão iluminada. A chuva castigava seu corpo frágil, encharcando as roupas simples que trazia no corpo. Com as mãos trêmulas, ela bateu à porta, sua voz quase engolida pelo rugido dos trovões. De repente, a porta se abriu com violência. Um segurança alto e imponente surgiu diante dela, apontando-lhe o dedo com desprezo. "Você não pode entrar aqui!" gritou ele, como se expulsasse uma intrusa indesejada. A idosa, com os olhos marejados, tentou conter o choro. Sua voz, carregada de dor e desespero, rompeu o silêncio da noite. "É meu filho! Eu preciso ver meu filho!" Mas antes que pudesse dar mais um passo, um vulto surgiu na sacada da mansão. Era ele, o filho, vestido com roupas caras, expressão fria, como se aquela cena não tivesse qualquer importância. Seus olhos não mostravam emoção, apenas desprezo. Com um tom gelado, que cortava mais do que a própria chuva, ele declarou: "Você não é ninguém para mim." O coração da velha senhora se partiu em 1000 pedaços. A tempestade parecia aplaudir a crueldade daquele momento. Mas o que teria levado um filho milionário a rejeitar, de forma tão brutal, a própria mãe? Na pequena casa de madeira onde tudo começou, vivia uma mulher de semblante cansado, mas de coração imenso. Era uma mãe simples, que nunca conheceu o luxo, mas conhecia a força do trabalho e da renúncia. Suas mãos, marcadas por calos, guardavam a história de noites intermináveis costurando a luz fraca de uma vela. Cada ponto dado no tecido era uma batalha silenciosa pela sobrevivência. Cada suspiro, um pedido para que o filho tivesse um futuro melhor. O menino, de olhos vivos e cheios de esperança, cresceu assistindo a mãe sacrificar-se dia após dia. Quando pedia um brinquedo, ela dizia suavemente: "Meu filho, não temos muito, mas eu vou te dar o que ninguém pode tirar, a chance de vencer." E assim, entre a pobreza e a luta, ele cresceu, sonhou, ambicionou e finalmente conquistou. Anos depois, aquele menino tornou-se um homem de negócios implacável, dono de empresas e fortuna incalculável. Trajava ternos caros, circulava entre ricos e influentes, mas havia algo que escondia cuidadosamente: a vergonha do passado humilde que tanto o moldara. Ele olhava para trás e negava suas raízes, como se a pobreza fosse uma mancha a ser apagada. Para manter as aparências, afastava tudo o que pudesse lembrar quem realmente era, inclusive a própria mãe que lhe dera tudo. Enquanto isso, no bairro onde ainda vivia a velha senhora, vizinhos acompanhavam de longe o sofrimento silencioso daquela mulher esquecida. Um deles, em tom baixo, quase como um segredo proibido, murmurou: "Se ele soubesse a verdade, jamais a trataria assim." Mas que verdade era essa? Que mistério poderia mudar tudo? A vida da senhora transformara-se em um ciclo de dor cada vez que ousava se aproximar do filho. Ela caminhava até eventos luxuosos, sempre acreditando que talvez, apenas talvez, ele a reconhecesse diante de todos. Mas em cada tentativa, era recebida com desprezo. Numa noite de gala, cercado de empresários e flashes de câmeras, o milionário a viu aproximar-se timidamente, com os olhos cheios de esperança. Antes que ela pudesse abrir a boca, ele ergueu a mão em um gesto seco e, com um sorriso falso para os presentes, lançou palavras cruéis: "Eu não tenho mãe, você só me atrapalha." O salão silenciou por instantes. Risos constrangidos ecoaram depois, e a senhora, humilhada, sentiu o peso da vergonha esmagar seu peito. Seus olhos marejados denunciavam a ferida que palavras podem causar, mais profunda que qualquer lâmina. Em casa, sozinha, diante de uma vela que tremia, ela soluçava. E entre lágrimas, murmurava para si mesma: "Eu te dei tudo o que tinha, e você me deu nada." O piano triste parecia acompanhar suas lágrimas, e o silêncio que se seguia era mais doloroso que qualquer grito. A cada dia, a humilhação crescia. O filho, tomado pelo orgulho, não apenas a negava, ele a apagava de sua própria história. Mas até onde alguém pode suportar a dor de ser rejeitado? Até que ponto um coração de mãe aguenta ser partido em pedaços pelo próprio filho? E então, algo inesperado começou a acontecer. Sussurros de vizinhos, olhares desconfiados, uma corrente invisível de segredos que se aproximava.
Seria possível que aquele homem tão poderoso não soubesse de toda a verdade? E se fosse com você, abandonaria sua própria mãe? Viraria o rosto diante de quem um dia lhe deu a vida? Ou, talvez, mais do que isso? O corpo da senhora já não suportava tanto sofrimento. Depois de mais uma noite fria, sozinha e sem forças, caiu desmaiada na pequena sala onde tantas vezes sonhava com a felicidade do filho. Vizinhos desesperados chamaram uma ambulância. Logo, as sirenes cortaram o silêncio da madrugada, levando-a apressadamente ao hospital. Enquanto ela lutava pela vida, documentos esquecidos vieram à tona. Um envelope antigo, escondido entre caixas de recordações, foi entregue a alguém que não imaginava o peso daquelas palavras. Curioso, ele abriu. Seus olhos percorreram cada linha amarelada pelo tempo até que de repente pararam. O coração acelerou. O que leu foi um golpe fulminante. Naquele papel estava a verdade que jamais lhe fora contada. Sua mãe não era sua mãe biológica. Naquele instante, o chão pareceu desaparecer sob seus pés. A revelação o deixou em choque. Anos atrás, ele havia sido abandonado ainda bebê. Foi aquela mulher humilde, aquela que ele tanto desprezara, quem o encontrou, quem o tomou nos braços e decidiu criá-lo como se fosse parte de sua própria carne e sangue. Atordoado, o milionário deixou escapar um sussurro de dor e arrependimento. O quê? Ela me salvou e eu a tratei como lixo. O peso da verdade esmagava seu peito e, pela primeira vez, lágrimas verdadeiras escorreram por seu rosto. A mulher a quem negara amor e respeito era justamente a razão de ele ter sobrevivido. Mas o que veio a seguir, ninguém poderia imaginar. O corredor do hospital parecia interminável. Cada passo ecoava como um peso insuportável no coração do filho. Seus olhos estavam vermelhos, sua respiração ofegante. Ao abrir a porta do quarto, viu a mulher frágil, deitada, conectada a fios e máquinas, respirando com dificuldade. A visão o quebrou por dentro. Sem se importar com sua posição, com sua riqueza ou com quem o visse, ele correu até a cama e caiu de joelhos. Suas mãos agarraram as mãos frágeis dela com desespero. As lágrimas desciam como torrentes, lavando anos de orgulho e soberba. E então, em um grito de dor, ele confessou: "Me perdoa, mãe, eu era cego, eu era orgulhoso." O silêncio tomou o quarto. Apenas o som dos batimentos do monitor preenchia o ar. A senhora, com esforço, abriu lentamente os olhos. A fraqueza não conseguiu apagar a ternura que ainda brilhava em seu olhar. Com um fio de voz, ela moveu os lábios e disse: "Nunca deixei de te amar, meu filho." Aquele instante pareceu congelar o tempo. O filho apertou ainda mais a mão dela, como se pudesse impedir a vida de escorrer. O silêncio se tornou absoluto, até que uma música orquestral começou a soar, elevando a intensidade daquele reencontro. E ali, naquele quarto, iluminado apenas pela esperança e pela dor, a vida dos dois se transformava para sempre. Nada jamais seria igual. Os dias que se seguiram foram marcados por transformação. O homem que antes vivia preso ao orgulho e ao luxo já não existia mais. Ele acordava ao lado da mãe no hospital, cuidava dela com devoção e em cada olhar pedia perdão por todos os anos de rejeição. Quando finalmente ela pôde voltar para casa, mesmo ainda frágil, viu algo que jamais imaginaria. Jornais, rádios e televisões anunciavam uma decisão surpreendente. O filho, o milionário antes conhecido pela frieza, anunciava diante de câmeras e microfones, dizia: "Tudo o que conquistei não teria valor se não fosse por ela. A partir de hoje, parte da minha fortuna será destinada a famílias que, como nós um dia, lutam contra a fome, a miséria e a dor do abandono. Esta é a forma de honrar a mulher que me salvou e me ensinou o verdadeiro significado do amor." A mãe, ouvindo aquelas palavras, deixou as lágrimas correrem. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu que seu sacrifício não havia sido em vão. Aquele menino, que um dia ela salvara do abandono, agora salvava outros, transformando sua história em esperança para milhares de pessoas.
E assim, a vida ensinou uma lição que ecoaria para sempre. A verdade pode doer, mas sempre liberta. E se fosse você, qual parte desta história mais te emocionou? Comente abaixo e inscreva-se para mais histórias inesquecíveis.